Oi, gente, feliz dia! Meu nome é Sara, eu sou professora e mentora ayurvédica e o vídeo de hoje vai ser sobre jejum. Bom, o jejum é um tema que vem sido trabalhado bastante aqui na internet, muita gente fala sobre ele e eu gostaria de falar um pouco sobre a minha perspectiva, tanto do ponto de vista ayurvédico quanto do ponto de vista da nutrição tradicional. Então, primeiro a gente tem que saber para que serve o jejum, né? O jejum ele serve tanto para emagrecimento, quanto para cura, quanto para conexão espiritual. Então eu vou tratar um pouquinho de cada um deles, né? O jejum, quando ele está voltado para o emagrecimento, ele possibilita que o nosso corpo tenha a oportunidade de queimar a gordura estocada, né? Porque a gente vê hoje em dia muitas orientações de alimentação a cada 3 horas. Muitas pessoas, inclusive, comem muito mais calorias em muita mais quantidade do que deveriam, né? Partindo até mesmo de orientações profissionais. Então, tem uma distorção muito grande do que são as necessidades do nosso corpo nesse sentido, né? A gente sabe que em toda a evolução da nossa espécie, a gente não tinha comida disponível o tempo inteiro e nunca, em nenhuma geração das gerações passadas, né, era normal isso da gente comer entre as refeições. Então, o comum era a gente ter, na época das nossas avós, né, café da manhã, almoço e jantar. Com o tempo, a indústria alimentícia começou a financiar os estudos científicos na área da nutrição e começou a ter essa troca, né? Eu financio o seu estudo, você indica que as pessoas consumam os alimentos que eu vendo. Então, é uma grande manipulação, realmente. É lógico que existem certas pessoas que precisam se alimentar, sim, a cada menos horas do que a maioria da população, por exemplo, os hipoglicêmicos, mas via de regra, a maioria das pessoas não precisa se alimentar tantas vezes ao dia. Então, o corpo, é impossível que a gente tenha a alimentação, né, que a gente alimente o nosso corpo e perca gordura ao mesmo tempo. Ou a gente está num estado alimentado, ou a gente está num estado de perda e queima de gordura corporal. Fisiologicamente não é possível que a gente queime gordura acumulada se a gente está se alimentando constantemente. Então, o jejum usado para emagrecimento, ele geralmente vai apontar a suprimir alguma ou mais de uma refeição para que a gente dê ao nosso corpo essa oportunidade. O segundo tipo de utilidade, né, do jejum é para cura. Muitas pessoas que têm doenças crônicas, principalmente diabetes, acompanhados por um médico, usam do jejum para poder reverter a situação. Muitas pessoas deixam de tomar remédios, gente. É realmente impressionante como essa estratégia é benéfica no sentido de que a gente percebe que algumas pessoas elas não estão doentes, elas estão apresentando sintomas de uma má alimentação. E aí a gente categoriza muitas pessoas como hipertensas ou diabéticas do tipo 2, né? Começa a dar remédio, começa a dar insulina, remédio para pressão e não controla a alimentação, sendo que isso seria totalmente reversível com uma abordagem correta. Para vocês entenderem mais ou menos a seriedade do que eu estou falando. Então, em vários casos de diabetes tipo 2, de pressão alta e até mesmo de doenças como câncer, o jejum ele é utilizado na cura. Para vocês saberem um pouco mais sobre essa vertente, né, essa utilidade do jejum, vocês podem assistir o documentário Fasting, que é muito bom. Ele está disponível no Gaia. Não sei se está disponível em algum outro lugar, eu vi no Gaia. Agora vamos para a terceira utilidade do jejum, que é a conexão espiritual, né?
Como vocês bem sabem, a maioria dos grandes ícones espirituais que a gente tem no nosso planeta, Jesus, Maomé, Buda, jejuavam. O jejum ele faz com que a gente esteja apto a níveis de conexão maior com Deus e com nós mesmos. Isso a gente vê em todas as religiões. Os muçulmanos jejuam, os judeus jejuam, os católicos jejuam, os budistas jejuam. Então, assim, realmente uma forma da gente parar um pouco os processos físicos do nosso corpo e ir um pouco para dentro, tá? A gente dispõe de mais tempo, a gente se sutiliza ao fazer práticas de jejum. Então agora eu quero falar um pouco sobre os tipos de jejum que existem, né? A gente tem tanto o jejum intermitente quanto o jejum prolongado. O jejum intermitente são os jejuns que duram até 72 horas, né? Ou seja, até 3 dias. Os jejuns prolongados são os jejuns que duram mais tempo, tá? Então tem jejuns de 5 dias, tem pessoas que jejuam 21 dias. Gente, lembrem-se sempre, é necessário acompanhamento médico para jejuns prolongados, ok? A gente tem que estar ciente do nosso estado de saúde, tem que estar com os nossos exames atualizados, saber se o paciente toma alguma medicação que precisa de remédio acompanhado, mas saber se a pessoa tem alguma doença diagnosticada, saber se a pessoa tem algum distúrbio alimentar. Todas essas coisas interferem bastante em passar ou não um jejum prolongado para um paciente, tá? Então, existem esses dois tipos, né? E dentro desses tipos existem os 3 mais famosos, são os jejuns que são só de água, né? No momento que é onde a gente não está se alimentando, a gente consome só água ou líquidos que não sejam calóricos, chás, cafés, tudo sem adoçar, né? Depois existem os jejuns metabólicos, que vão não interferir nos nossos hormônios, principalmente na insulina. Muitas pessoas, ao invés de tomar o café da manhã, por exemplo, tomam o famoso Bulletproof Coffee, que é o café com óleo de coco, né? Então você não sobe a sua insulina, você não estimula os seus hormônios, porém você tem uma ingesta calórica para poder te ajudar a aguentar um pouco mais de tempo sem se alimentar, tá? Então essa é uma estratégia boa para quem está começando, seria esse jejum metabólico. E a terceira opção seria uma opção de mimetizar. O que é isso? A gente consome uma quantidade tão pouca de calorias que o nosso corpo entende como jejum, tá? Então, para processos principalmente de regeneração celular, talvez o jejum mimetizado seja uma boa opção, né? Para pessoas que estão doentes, por exemplo, um caso de um paciente com câncer, que quer usar o jejum para poder trabalhar a regeneração celular, pode usar um jejum mimetizado, tá? No Ayurveda, para que a gente usa o jejum, né? No Ayurveda a gente usa o jejum tanto para conexão espiritual, quanto para dar um descanso para o nosso trato digestivo. Em detox, por exemplo, a gente usa bastante o jejum. E no Ayurveda a gente usa 3 tipos de jejuns diferentes também. A gente usa a monodieta, que eu até fiz aqui com vocês, né? Vocês acompanharam, a gente fez uma semana inteira de Khichari, onde a gente só se alimentava com esse alimento que é de super fácil digestão, e as calorias, se vocês comerem em quantidades adequadas, obviamente, são uma quantidade de calorias muito baixa que mimetizam o jejum para o corpo. Então essa monodieta seria uma forma de jejum ayurvédico. Depois a gente tem também o jejum que ele vai conter sucos, tá? Então, porque dependendo de cada dosha, vai ser uma indicação de jejum diferente e também diferente do que cada paciente quer tratar, né? Então, a gente trabalha com jejuns de monodieta, que vai mimetizar um jejum. A gente trabalha com jejuns utilizando sucos para alguns doshas, e a gente trabalha com jejuns somente de água também.
A gente trabalha tanto com jejum intermitente quanto com jejum prolongado, tá? Então esses seriam os tipos dentro do Ayurveda, ok? Então eu espero que vocês tenham uma visão um pouco mais ampla e que vocês entendam um pouco melhor esse processo do jejum depois desse vídeo. E a gente se vê na próxima semana.